Boa noite a todos, a todas as advogadas de Olinda, advogados de Olinda. Queria saudar também aos cidadãos de Olinda e todos aqueles que estão assistindo a esse nosso brilhante debate sobre um tema extremamente aprazível e oportuno, realizado hoje pela intercessão da doutora Isabel Urquiza, que é uma das nossas palestrantes, junto com o doutor Cláudio Marinho. A doutora Isabel Urquiza, que é advogada da Caixa, advogada de Olinda, né, de coração, é uma pessoa sempre presente aqui nas ações da nossa subseção, uma grande entusiasta da advocacia olindense, é responsável por uma onda de crescimento que agora está chegando à nossa cidade, né? É assessor especial de desenvolvimento econômico aqui no município de Olinda, trouxe aqui para a nossa subseção o nosso amigo olindense, o doutor Cláudio Marinho, consultor da Porto Marítimo e cofundador da Porto Digital. Então, dois grandes nomes aqui, mais uma vez, abrilhantando a nossa subseção, brindando a gente com um pouco do seu conhecimento. E, desde já, em nome de toda a advocacia olindense, eu agradeço a disponibilidade, a boa vontade de vocês em poder estar dividindo um tema tão grato como esse. Hoje a gente vai falar sobre territórios inovadores e geração de emprego. Eu vou ficar agora na minha condição de espectador, vou passar a palavra para a nossa vice-presidente, se ela achar pertinente fazer algumas considerações. Em seguida, ela passa a se entender devido a palavra à nossa diretora, nossa secretária-geral, doutora Carla. Juliana, está contigo. Microfone. Eu vou quebrar o protocolo e vou passar a palavra para a Carla, depois a gente segue com a... Obrigada, minha querida vice-presidente. Gente, só mais uma vez reiterar aqui, agradecer à doutora Isabel e ao doutor Cláudio, principalmente ao doutor, porque Isabel já é da casa, como diz, né? De tanto que ela já está aqui, tanto que ela nos ajuda, nos prestigia, mas a doutor Cláudio, né, que o tempo dele, ele é uma pessoa muito importante, ele é sempre, né, o tempo dele é bem... Então, ele veio aqui, né, essa gentileza sempre para nos prestigiar aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade e por trazer esse tema tão importante para a gente, que é essa questão do empreendedorismo, como fazer, o que é que está acontecendo nesse período de pandemia. Não vou me estender, certo? Só realmente reiterar, agradecer, obrigado a todos. Vou ficar aqui com o Paulo como espectadora, passando a palavra de volta para minha vice. Ju, é com você. Boa noite a todos. Só um minutinho. Boa noite a todos. Agradecer a participação de todos aqui presentes, agradecer a participação da doutora Isabel, que, como Carla falou, e Paulo também enfatizou, que está sempre participando dos nossos eventos, agradecer ao doutor Cláudio pela disponibilidade de estar aqui conosco, será uma noite de bastante aprendizado, certo? E dizer que queria falar só um pouquinho sobre os nossos projetos sociais, bem rapidinho. A gente tem 2 projetos, tem outros projetos, como a assistência ao advogado, mas temos o projeto do Sopão. É um projeto nós fornecemos sopa às pessoas de vulnerabilidade, daqui de Olinda, toda quarta-feira, certo? Quem quiser participar com doação, a gente depois vai fornecer o link da vaquinha virtual, ou quem quiser também fornecer alimentos, a gente também recebe aqui na sede da OAB Olinda. Também temos um projeto tão lindo e maravilhoso também, que é o projeto do Dia das Crianças, que a gente fornece brinquedos ao Lar Manuel Quintão, que assiste crianças carentes, não só as crianças, mas os pais, né, as pessoas de vulnerabilidade daquela região ali de Peixinho. Também estamos recebendo doações de brinquedos de bom uso ou brinquedos novos para o Dia das Crianças agora, dia 12 de outubro, certo? Eu não vou me alongar bastante aqui, vamos iniciar, mas vou primeiro também, antes disso, eu vou passar a palavra ao nosso coordenador das comissões, que ele está aqui presente, para ele dar uma palavrinha. Depois a gente inicia, passando a palavra para a doutora Isabel Urquiza. Boa noite, doutora Isabel, doutor Cláudio Marinho, né? Uma saudação especial para todos os advogados olindenses, toda a sociedade olindense que deve estar muito contente de estar recebendo duas figuras ilustres, né, da nossa cidade.
Recebo aqui o meu abraço, doutor Isabel, doutor Cláudio. Sou um entusiasta do modelo que é o Porto Digital, já acompanho o trabalho do doutor Cláudio, que é uma figura emblemática pernambucana, né, que fez esse projeto dar certo, que hoje é referência no mundo, né, para referência do Brasil, de Pernambuco, para praticamente o mundo todo. Quando se fala de tecnologia, de um modelo que de fato dá certo, se fala do Porto Digital. Então, de fato, estou aqui ansioso, vou ficar aqui, de fato, como espectador, né, para ver aqui, para beber um pouco da sabedoria, tanto do doutor Isabel como do doutor Cláudio Marinho, tá bom? Devolver a palavra, não vou me alongar também, porque hoje a noite é de aprendizado, né? Devolver a palavra para a nossa querida doutora Juliana Magalhães, né, para conduzir aqui os trabalhos. Muito obrigado, boa noite, uma saudação a todos os advogados da OAB Olinda. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Microfone. Juliana, microfone. Agora, perdão. Problemas técnicos, operacionais. O debate hoje será sobre territórios inovadores e a geração de emprego. Os nossos debatedores serão a doutora Isabel Urquiza, advogada da Caixa Econômica Federal, pós-graduada em Direito Administrativo e Tributário, assessora especial de Desenvolvimento Econômico de Olinda e graduada pela FAD da UFPE. E doutor Cláudio Marinho, consultor do Porto Marinho Limitada e cofundador do Porto Digital em Recife. Vou passar a palavra para a doutora Isabel. Quem tiver alguma pergunta, a gente vai deixar para o final, certo? Pode colocar no chat, que a gente vai passando para os nossos palestrantes. Doutora Isabel, é com a senhora. Obrigada. Boa noite, eu queria cumprimentar você, Juliana, e, obviamente, ao presidente da OAB Olinda, doutor Paulo, doutora Carla, Felipe Castro, que é irmão de um colega meu da Caixa, né? O doutor Cláudio Marinho, que é assim, uma referência, como todos vocês já falaram, e eu aqui ratifico, é uma pessoa que realmente é um visionário. Eu sempre que falo em inovação ou que falo em qualquer coisa voltada para essa área de tecnologia, para mim a palavra dele dá um norte, né? Que a gente sabe que quando ele está falando algo tem que prestar bastante atenção, porque é de suma importância, né? Pela expertise dele, pela experiência e por ser uma pessoa humana, que eu acho que isso é que a gente precisa hoje, né? Agregar todas essas qualidades numa pessoa só é muito bom. E a gente tem o prazer hoje de dividir aqui esse espaço com ele. Então, para a gente, esse tema é um tema, eu acho, muito oportuno nesse momento que a gente está vivendo, porque durante a pandemia, muitos postos de trabalho foram fechados. A gente liga a televisão e escuta a todo tempo o número de desempregados sempre aumentando, uma crise, muitas dificuldades. E aí eu lembro, se a gente pudesse aqui ter uma tela e a gente visualizasse como se fosse assim uma escadinha subindo, a gente não quer passar por situações difíceis, mas quando a gente imagina isso, é como se a gente esbarrasse num problema, e quando a gente esbarra nesse problema, a gente tem duas situações, ou a gente continua batendo aqui, ó, sem sair do lugar, ou a gente olha para cima e vê que nessa escadinha a gente pode elevar e continuar o caminho, talvez, numa condição melhor. Então, eu tenho procurado olhar para todas essas dificuldades com esse olhar, um olhar de evolução e de crescimento. E aí, essa pandemia, ela vem, nesse momento, eu acho, para muitas pessoas que ficaram desempregadas, elas vêm olhando, utilizando as suas verbas rescisórias, ou mesmo o que receberam de alguns auxílios, seja FGTS, auxílio emergencial, enfim, para empreender, ou para ter uma nova renda, se colocar novamente no mercado de trabalho, ou mesmo para complementar a renda em função de perda de renda que ocorreu. Então, é muito importante que os gestores públicos estejam atentos a essa realidade. Nós temos aí também uma legislação, uma produção normativa, né, que é de 2019, então nós podemos considerar que é uma produção recente, quando a gente fala na legislação que veio aí trazer a liberdade econômica, que veio facilitar
tem a lei de inovação, né? Que tudo isso, obviamente, uma produção normativa que já vinha anteriormente com a lei de micro e pequenas empresas. Então, tudo isso com o objetivo de quê? De facilitar para que esses empreendedores eles entrem no mercado de trabalho sem ter que passar por aquela via crucis junto aos entes públicos de licenciamento, alvará. Se são empresas de baixo risco, não há necessidade de passar por todo aquela maratona, né, de órgãos, de ente, de documentação. Então, é preciso, já existe a legislação federal, mas é preciso também que os municípios, dentro de suas realidades, eles também vão fazendo as adequações necessárias. Não havendo essa adequação, vai se utilizar a lei federal. Então, a gente sabe que é um tema importante e que, nesses últimos 8 meses, nós tivemos mais de 2 milhões de empresas novas, né, a nível Brasil. Acho que teve até uma matéria divulgada recentemente, no sentido de que foram 2 milhões de postos de trabalho, né, que foram, durante a pandemia, que surgiram, postos de trabalho não, de empreendedores que iniciaram a formalização de suas empresas. E aí, em Pernambuco, acho que uns 60 mil. Em Olinda, nós temos hoje 21 mil MEIs. E isso é muito importante porque, durante a pandemia, se vocês lembram, aquelas microempresas, ou os MEIs, as pessoas que estavam nos cadastros públicos, principalmente nos cadastros oficiais, elas tiveram a oportunidade de receber de uma forma mais rápida os auxílios, né, do governo. Então, tanto aquelas pessoas, tanto os empreendedores, como as pessoas físicas também. As pessoas físicas que eram cadastradas no Bolsa Família ou no CadÚnico, elas automaticamente já tinham a condição de receber. Esse auxílio emergencial, ele injetou muitos recursos no mercado. Então, isso demonstra a necessidade que a gente tem de ter a formalização e o cadastro dessas pessoas atualizados. Então, com isso, você consegue fazer com que a economia gire. Com isso, você consegue fazer com que essa economia ela possa possibilitar, inclusive, a gente tentar recursos, não só do governo federal, mas até recursos internacionais, né? Não, eu lembro, eu fui secretária executiva do Prodetur, e eu lembro a época que um dos pleitos, quando eu fui para Fernando de Noronha, um dos grandes pleitos de lá era a urbanização, o calçamento das ruas de Floresta Nova e de Floresta Velha. E nós conseguimos levar esse projeto adiante, mas o BID fez uma série de exigências, porque aquelas pousadas, muitas delas não estavam regularizadas. E os entes internacionais não entendiam como a gente vai colocar dinheiro para fomentar um comércio que não há uma regulamentação, que não estão regulamentados. Então, tudo isso é importante que as pessoas tenham essa visão, para que saibam que a gente tem que empreender, há uma necessidade de inovação. A economia criativa, no município de Olinda, principalmente, é um município que ele tem uma extensão territorial pequena, comparado a outros municípios, e uma densidade demográfica muito grande. Então, você não tem a opção, por exemplo, de desenvolver, de gerar receita própria para o município com indústrias, porque isso ocuparia uma área territorial grande. Há uma necessidade de você empreender, geração de empregos, mas você não tem espaços para você fazer grandes indústrias, né, empresas que ocupem. E agora, nessa pandemia, a gente viu que é possível, né, você trabalhar e fazer gerar esse emprego, aumentar a arrecadação de ISS com um trabalho digital. Então, o que o município hoje está fazendo, e aí eu queria também registrar, em parceria com outros entes, por exemplo, a JUSEP, o SEBRAE, no próprio município, tanto o prefeito teve essa posição, né, de possibilitar que esse trabalho fosse desenvolvido, como a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, juntamente com o SEBRAE. Agora nós estamos firmando um convênio
que é um convênio que ele vai fomentar exatamente esse ecossistema de economia criativa no município. Eu estou dando esse exemplo porque, às vezes, as pessoas que não trabalham nessa área, elas podem achar assim, mas e isso na prática? Como é que a gente pode fazer? Como a gente pode melhorar? Todas as pessoas estão aí interessadas em ter emprego, gerar emprego, renda, mas, na prática, como isso pode acontecer? Que parcerias podem ser feitas? E quando a gente tem órgãos e pessoas com esse foco no desenvolvimento, em empreender, em ver as características da localidade, isso é muito positivo, porque você tem uma condição de fazer um trabalho de parceria. Então, no caso do convênio que está sendo firmado de territórios inovadores, esse convênio ele é um convênio com uma duração relativamente pequena, alguns meses, mas ele está destinado a ser em 4 etapas. Uma primeira etapa, né, a gente poderia dizer assim, de governança, que aí você vai ter um apoio aí do SEBRAE para a formação de um comitê para essa retomada da economia. Teremos também uma etapa de pesquisas que vão ser levantados a situação das empresas locais, a situação financeira, porque a partir daí a gente pode montar um planejamento, a elaboração de uma estratégia de atuação, né? A capacitação também é importante, a capacitação dos servidores públicos, porque precisa também, nós temos aí, como eu coloquei, só no município de Olinda, 21.071 MEIs, que são micro e pequenos empreendedores. Essas pessoas, elas automaticamente, pela a Lei de Liberdade Econômica, elas já estão autorizadas a empreender, independentemente de licenciamento, né? Desde que preenchido, desde que elas estejam formalizadas, elas já estão em condições de atuar. Teríamos também uma terceira etapa, que é da Rede Sim, porque é uma revisão do fluxo de licenciamento, a otimização de rotinas, que é um grande entrave. Cláudio deve talvez comentar aí, quando ele falar, que assim, as empresas, muitas vezes, têm uma dificuldade muito grande para começar a iniciar e produzir, porque não há essa compatibilização, às vezes, com a normativa federal, né? As plataformas, às vezes, estão desatualizadas, exigindo documentos que, como eu falei, a legislação atual não mais exige. Isso é preciso fazer essa revisão, e também o fluxo mesmo, porque na hora que você muda mudam as exigências, você também tem que fazer todo um trabalho com aquela equipe, porque quando vai se empreender, existem vários atores aí, né? Você entra com a Secretaria de Controle Urbano, dependendo do tipo de atividade, com a Secretaria de Vigilância de Saúde, de Vigilância Sanitária, a própria Fazenda, que é de onde nasce o processo, então, de licenciamento. Então, tudo isso está interligado, e é preciso que se faça, tenha essa percepção dessa necessidade, tanto de revisão da produção normativa com adequação, como também de você rever fluxos de trabalho. Com isso, eu acho que a gente consegue criar um ambiente de inovação, né? Esse ecossistema de um local de inovação. E, finalmente, a quarta etapa desse convênio que eu estou falando, ele vai ter a capacitação das pessoas que vão atender na sala sala do empreendedor. E tudo isso faz com que a gente perceba de que a possibilidade ela existe. É possível, as pessoas às vezes entram numa situação de dizer, é assim mesmo, não tem jeito. Não, tem jeito. Agora é preciso ter vontade, é preciso ter direcionamento, é preciso ter interesse, pesquisar quais são as necessidades, entender qual é a necessidade da sua localidade, né? E a partir daí fazer esse trabalho, que eu fico muito feliz aqui de ter na sala do empreendedor uma pessoa amiga, que é a Aurora, e que ela tem me ajudado muito, queria até fazer esse registro aqui, de que é uma pessoa que tem ajudado a gente nesse direcionamento de trabalho. Então, esse trabalho em equipe que vai, assim, desde o prefeito até a pessoa que está na ponta, no atendimento, isso é muito importante. A gente precisa ter essa leitura, né? E aí aprender com o passado.
eu queria lembrar que, às vezes, a gente diz assim, ninguém nunca passou por uma situação dessa, de pandemia. Não, a história nos mostra que nós já passamos por outras situações, não igual a essa, mas em outras situações, né? Na Idade Média se teve um problema semelhante, a gente teve a peste negra, foram outros formatos, mas o que é que a história nos mostra? De que, nesses momentos de muita dificuldade, também tivemos um momento de produção criativa muito grande, né? Então, é importante que a gente tenha essa percepção. Eu acho que o homem ele avançou em muitas questões, mas a gente precisa avançar com a tecnologia, né? Nós saímos da biga, na época dos romanos, ao foguete, e estamos aí, a gente vai à Lua, mas esse vírus nos mostrou que a gente tem que fazer, eu acho que essa pandemia, para muitos e para mim, foi um convite a uma viagem interior, né? É uma reflexão de como a gente estava vivendo e de alguns paradigmas que precisam ser quebrados para a gente evoluir, para a gente melhorar. Né? Não adianta você ter um arsenal bélico, né? Que ele não vai acabar com esse vírus. Então, a mente da gente, a criatividade, é uma ferramenta muito importante. É uma ferramenta que ela pode ser transformadora, né? Transformadora. Você tinha uma Idade Média com todos aqueles problemas, né? Considerada a época negra da nossa história, e a partir dali, com ideias criativas, surge logo depois o Renascimento. E você vê uma produção em todas as áreas incrível. Então, eu acho que esse momento de pandemia é um momento que a gente tem que refletir, que depende muito de como nós estamos encarando essas dificuldades, né? Eu sei que os advogados hoje estão passando também por dificuldades, porque na hora que as empresas fecham, na hora que as empresas estão em dificuldade, aqueles advogados que trabalhavam com consultoria, ou que tinham, né, eles logicamente, eles também sofrem. Mas é importante a gente também entender em que cenário nós estamos vivendo. Que rumo a gente pode tomar, né? Quem não sabe aonde quer chegar, ele não vai a lugar nenhum. Se você perguntar a uma pessoa, olha, você vai para onde? Se você perguntar a alguém, pedir uma ajuda de alguém, né? Olha, eu quero que você me ajude aí a sair dessa situação. Mas você quer chegar aonde? Se você não sabe aonde quer ir, você não tem rumo a você. Qual rumo que você vai tomar? Qualquer rumo é rumo. Então, eu acho que a gente precisa focar nisso. Ter um direcionamento, saber que existe uma dificuldade, sim, mas que existem soluções, que existem caminhos, que essa pandemia foi um catalisador de uma questão que já vinha sendo trabalhada, né? E que é possível, e doutor Cláudio Marinho aí, eu estou aí no meu tempo, já passando um pouquinho já a bola para ele, para que ele fale que possibilidades o mercado, ele, que trabalha em consultoria e que mexe com o empreendedorismo, não só daqui, mas do Brasil inteiro, de outros, presta serviço a um leque enorme, que oportunidades essas empresas podem ter e que oportunidade os profissionais, de uma forma geral, que muitas vezes dão assessoria às empresas, eles podem perceber nesse período pós-pandemia. Então, Cláudio, eu queria passar para você, para que você aí colocasse, e aí mais adiante a gente pode, no momento de perguntas, voltar e especificar alguns temas que as pessoas que estejam participando, elas queiram que a gente aborde, mas sabendo que o momento é de crise, mas crise é aquele momento em que o velho não lhe serve mais, não sabemos ainda o novo, estamos ali naquele momento, mas há um caminho a seguir. Depende da gente, depende do olhar como a gente vai enfrentar essas dificuldades. E, com certeza, nós estamos aqui de uma forma muito positiva para mostrar às pessoas que existem caminhos a serem seguidos e que existe oportunidade para a geração de emprego e renda com economia criativa e que isso é uma coisa que não tem como retroceder. É uma coisa que a gente tem que avançar. E todos aqueles que estiverem empenhados nesse caminho, com certeza vão ter um êxito mais rapidamente. Obrigado. Juliana, está comigo já ou você quer? Posso seguir, começar? Doutor. Pode sim. Tá bom, obrigado. Boa noite. Eu vou
compartilhar com vocês aqui umas telas, tá? São slides, muita fotografia, eu gosto muito de fotografia, então vão ser slides rápidos, para que a gente possa ter uma conversa mais ilustrada aí do que eu penso, do que eu faço, do que venho fazendo ao longo do tempo. Mais de 30 anos trabalhando no setor público, governo do Estado, Prefeitura do Recife e outros. E queria tirar um pouco dessa experiência para, como diz Isabel, para nós enfrentarmos com muita disposição esse momento que é de crise, mas que é também de oportunidade. Vocês todos veem, só confirmem para mim, veem essa tela de Territórios Inovadores? Estão vendo a tela? Está vendo, né? Ótimo. Eu queria, então, a partir do tema, agradecer especialmente a Isabel por ter, em nome da OAB de Olinda, a minha cidade, tenho casa na Rua da Boa Hora, eu gosto de dizer a ladeira que sobe para o Carnaval, ali da 13 de maio. Eu me sinto muito honrado e agradecido a Isabel pela oportunidade de estar com vocês aqui da OAB Olinda, conversando sobre um tema tão importante. Vocês vão ver que eu coloquei a palavrinha reconectar, né? Reconectar Olinda e Recife. Isso é uma homenagem a Isabel também, do seu tempo lá na Secretaria Executiva do Prodetur, eu vou falar um pouco sobre isso, e sobre a importância que tem esse termo, que ela conhece muito bem, usamos muito para a nossa história aqui em Pernambuco, Recife, Olinda, e para o futuro, né? Então, eu vou ser bem rápido e vou tratar de coisas que Isabel já tratou e vou trazer outros elementos, né? Nós fazemos parte, e eu falo em nome dessa comunidade, de uma comunidade de empreendedores que faz o Porto Digital. Porto Digital na Ilha do Recife, no bairro do Recife, Recife Antigo. Nós temos ali hoje quase 340 empresas e centros de pesquisa que foram atraídos por lá nos últimos 20 anos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o Porto Digital, esse projeto de revitalização de um centro histórico, no caso do Recife, atraindo empresas e centros de pesquisa, criando emprego da economia criativa, na indústria de software. A indústria de software é a indústria da economia criativa. E mais ainda agora, nesses tempos de pandemia, ficou muito claro que não só ela em si é uma indústria da economia criativa, mas ela habilita, isso é importante, habilita os outros segmentos produtivos a produzir de forma criativa, especialmente no momento desafiador desse em que nós fomos todos para o mundo online. Então, o que é que nós estamos aprendendo com a crise? Eu vou fazer um resuminho rápido, isso é um material bem recente, da nossa reflexão prática. Nós somos empreendedores que refletimos, partimos de teoria, usamos rapidamente na prática o que aprendemos, empreendemos, criamos empresas, negócios, empregos. Isso é o Porto Digital. Da nossa reflexão e prática, tem 5 elementos que eu queria compartilhar com vocês, que são todos eles relacionados ao que nós estamos chamando de novos normais, para não ficarmos parados. Mais uma vez, Isabel, aquela escadinha que Isabel falou, vamos olhar mais para cima. São novos normais, são novos degraus que nós temos que subir e aproveitar para sair desse momento. E nós temos que aprender na velocidade da crise. Gravem isso, velocidade da crise. Nós temos que ser tão rápidos quanto foi essa pandemia, para poder aproveitar a oportunidade, criar empregos, aproveitar a oportunidade no meio da crise. Não tenho dúvida que não vamos fazer nada, senhores advogados, senhoras advogadas, fazer nada neste mundo que está em transformação digital se não estivermos em plataformas digitais. Quem não estiver em uma, nós estamos numa aqui, que é o Zoom. O Zoom é uma das plataformas de interação que simplesmente essa empresa cresceu enormemente, 10 milhões de usuários no começo da pandemia, no mês de março, a 300 milhões de usuários. Subiu seu valor na Bolsa de Valores,
uma empresa de bilhões hoje. Por quê? Porque tinha um ambiente adequado na hora certa para nós estarmos aqui conversando. Para nós estarmos aqui conversando sobre os mais diversos temas. Plataformas. 2, a relocalização dos negócios. O redesenho da cidade. O trabalho, o escritório, a relação casa-trabalho está deslocalizada com esta crise e está em relocalização, em redesenho. Redesenho do próprio espaço do escritório, redesenho da cidade, redesenho dos bairros. Nós estamos enfrentando isso no bairro do Recife, Olinda enfrenta isso, vocês, advogados, também enfrentam isso. Especialmente na área de advocacia, o que nós percebemos é um fenômeno de trabalho remoto que se deu de forma muito mais rápida, pela natureza do negócio e serviço que vocês prestam, muito mais rápida, e os escritórios de advocacia, grandes escritórios, estão redesenhando os seus espaços físicos, espaço de trabalho. Essa é uma mudança que veio e que não vai voltar, hein? Esse é um dos novos normais. Tudo como serviço. Tudo como serviço. Os produtos cada vez são mais intensivos em serviço. Você não compra uma coisa e pronto. Você compra um serviço. Nós somos uma sociedade de serviços. Senhores advogados e senhoras advogadas, vocês estão no segmento de serviço. E tudo vai ser físico, digital cada vez mais. A palavrinha nova, digital ou digital, que é um físico digital que se estabelece a partir de relações sociais. Não estamos eliminando o contato físico presencial. Não se iludam com isso. Todo mundo remoto. Não, nós somos seres sociais. Mas no contato físico presencial se estabelecem relações de confiança, negócios, transações, que levam a redes digitais que estabelecem já relações de negócios em ambientes de confiança, novos negócios e assim por diante. Nós somos físico-digitais. E o UAU, aí a gente está usando o UAU também para lembrar que somos físico-digitais e sociais. Isso tudo vai exigir de todos nós, especialmente das nossas escolas de formação, vai exigir um redesenho também da capacidade de formação que tem as nossas universidades para uma nova exigência, que é a de novas lideranças para esse tipo de mundo físico-digital. Guardem isso é importante aí para entender o que eu vou falar mais à frente. Nós somos, portanto, uma cidade, ou cidades, que são cidades hoje como serviços. Nós somos cidades, ambientes de transações e convivência em plataformas físico-digitais sob demanda. Eu sempre digo nas palestras e no meu trabalho de consultoria, para qualquer que seja o segmento produtivo, que o principal competidor de cada um de vocês, no segmento de vocês, não é o seu vizinho, não é o seu competidor direto, não é o outro escritório de advocacia. O principal competidor de cada um dos nossos negócios são essas plataformas de serviço, tipo Waze, tipo iFood, que mudaram para cada um de nós, independente de classes sociais, a nossa percepção da qualidade do serviço. Repito, se o iFood, que nós estamos pedindo, demorar 35 minutos e não os 27 que estavam programados, nós já estamos reclamando, certo? Esse tipo de exigência vai se transferir para outros serviços, especialmente para os serviços públicos. Especialmente para os serviços públicos. Um grande desafio para os serviços públicos. Esse é o bairro do Recife, muitos conhecem, eu vou mergulhar com vocês lá, só para mostrar um empreendimento que no meio dessa crise, 2 semanas atrás, eu fui visitar jovens empreendedores pernambucanos, de famílias pernambucanas, família Tavares de Melo, Moura, Petribu, jovens empreendedores da 4ª geração retomaram um projeto de enorme importância no meio da crise, da pandemia, de enorme importância para a nossa cidade, para o nosso bairro. Vocês entenderem como está se dando já agora o redesenho da convivência na nossa cidade. Esse é o Moinho Recife e esse é o projeto aprovado e em execução
de construção nesse espaço de pelo menos mais 15 mil metros quadrados de espaço de escritório para atender às demandas do Porto Digital, aí no bairro do Recife, que são demandas que permanecem, mesmo com a crise, por espaço de escritório, só que, neste caso em particular, com a enorme vantagem de ser um edifício de múltiplo uso, isso é a parte do térreo, vejam, isso é o 3D do projeto em execução, as paredes já estão sendo demolidas, já começam a aparecer esses pilares, um espaço de convivência habitacional, de escritórios e de serviços, restaurantes, hotéis, por exemplo, e com uma área interna. Aquele edifício ali atrás, que são os silos cilíndricos, aquele edifício vai ser um loft, vai ser um flat, em frente dele, naquela passarela que era do moinho, lembram vocês, do trigo, tem um outro silo. Este vai ser um hotel com 85 apartamentos. Esse edifício aí são 112 apartamentos e um edifício garagem de 560 vagas. Esse prédio está em reforma no meio aqui da pandemia. Veja, empreendedores que acreditam no futuro retomaram a obra. Vê que vista bonita aí de cima, a gente vê ali Olinda, vê 360 graus. Eu quis fazer essa visita aí para dizer a vocês que neste lugar, bairro do Recife, para onde foram atraídas no ano 2000, a partir do ano 2000, as 340 empresas e centros de pesquisa, no ano 2000, nós tínhamos apenas 2 empresas. Hoje, essas 340 empresas e organizações, elas criam 11 mil empregos. 11 mil empregos da economia criativa, 11 mil empregos intensivos em tecnologias digitais. Lembrando para a Isabel mais uma coisa sobre a arrecadação, essas empresas, eles têm uma arrecadação per capita, portanto, cada colaborador desses 11 mil dessas empresas arrecada 6 vezes mais do que a média per capita, portanto, da cidade do Recife, de arrecadação de ISS, mesmo tendo havido a redução de 5% para 2% do imposto sobre serviços. Mesmo tendo havido a redução, a produtividade fiscal, portanto, de um colaborador de empresas dessa economia criativa, intensiva em tecnologias digitais, é muito alta. Compensa qualquer iniciativa que prefeituras, governo do Estado tenham para criar ambientes de inovação, como esse ecossistema que Isabel está lembrando, do acordo que tem com o SEBRAE, qualquer iniciativa nesse sentido é uma iniciativa que tem retorno, além do retorno social e econômico, tem um retorno fiscal, qualquer investimento que seja feito nisso. O Porto Digital é esse ambiente inovador à distância de uma caminhada. Aí vem um detalhezinho importante para Olinda, para a minha cidade do Recife. Esses ambientes que nós estamos criando nos centros históricos têm uma enorme vantagem em comparação com qualquer outro, por estarem na escala humana, são centros preservados, na escala humana, permitindo esse contato que eu me referia, físico, redes sociais físicas, que geram uma economia físico-digital competitiva e transformam esses ambientes, os modelos de negócio de todos os outros setores da economia, inclusive os setores como o de vocês. Vocês sabem que nós, no Porto Digital, temos empresas que estão impactando muito seriamente o escritório de advocacia, que não está cuidando de tratar do desafio que é entrar com inteligência artificial, por exemplo, inteligência artificial e robôs que substituem o trabalho de menor qualificação que os escritórios fazem. Nós temos empresas que já fazem isso com um resultado muito maior para o escritório de advocacia. Evidentemente que isso significa uma reestruturação da prestação de serviço de vocês, vocês precisam estar muito atentos, porque isso agora só veio a ser acelerado, mas já vinha há tempo. A Covid, portanto, só acelera esse processo que eu falei. Eu vou passar rápido para poder a gente ter perguntas de vocês aí, porque mais à frente eu vou deixar um link para essa apresentação inteira, vocês podem baixar, tá? Logo depois aqui eu vou dar o link.
Eu vou deixar essas referências, passar rápido. Gosto desse livro que fala da sociedade em plataforma. Aqui tem um resuminho do principal conceito dele, que são as plataformas que são de infraestrutura e as que são setoriais. Setoriais de educação, setoriais de saúde, etc. Mas as principais, as 5, as Big Five, são aquelas sem as quais nós não estaríamos aqui hoje conversando. Essas 5 plataformas, que são a do Facebook, que tem o Instagram, o WhatsApp, que é da Microsoft, que é da Alphabet, que é o Google, que é esse Azinho que está aqui, a Apple e a Amazon. Não há possibilidade de estarmos aqui juntos, neste momento, sem termos passado por uma dessas plataformas. E, muito provavelmente, passamos em várias, certo? Esta sociedade desafia em vários níveis, desafia especialmente no nível político. Nós estamos no ano eleitoral, vocês conhecem todo o fenômeno aí do impacto da internet sobre as eleições, e essa senhora trata disso, a Shoshana Zuboff, ela é de Harvard, ela tem um livro de 700 páginas sobre o capitalismo de monitoramento, Surveillance Capitalism. Eu tirei um parágrafo, porque isso é importante a gente compartilhar. Se antes nós fazíamos e continuamos fazendo busca no Google, e fazemos a toda hora, é importante saber que neste capitalismo de behavioral data, em que o dado é o principal insumo, e o dado é produzido por nós mesmos, pelo nosso movimento, que é acompanhado pelos aplicativos, nesta nova sociedade, nesse novo capitalismo, nós é que somos o insumo. E as principais empresas que criam essa infraestrutura são empresas privadas, diferentemente dos outros movimentos do capitalismo, a revolução industrial, em que havia investimento público em ferrovias, rodovias, portos, etc., a infraestrutura dessa economia físico-digital ela está essencialmente na mão daquelas grandes empresas privadas. Isso é toda uma discussão de regulação e tem a ver com vocês. A LGPD, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, que está em vigor a partir desta semana, é um avanço fundamental no Brasil em relação a esse tema. Tem coisas a ajustar, tem, mas em relação ao tema, que é a proteção dos nossos dados, porque esta economia ela é toda movida a dados. Tá? Então, isso é importante. Esse índice, que é vórtice digital, quanto mais perto do olho do furacão, aí, mais impactado está o setor pela transformação digital. Tá? Vocês estão vendo tecnologia, entretenimento, varejo e assim por diante, educação, cada vez mais impactados. Na pesquisa de 2015, 2017, 2019, você veja uma evolução do que os executivos respondiam. 27% deles respondiam em 2015, quando perguntado se a transformação digital estava impactando fortemente o seu negócio, 27% disseram sim. Veja que 2019 vai para 88%, e isso era antes da pandemia. Não tenha dúvida que agora nós estamos batendo no 100%. O impacto sobre qualquer segmento, setor, é importante. O impacto da transformação digital. E foi acelerado. O dado que vem da pesquisa nos Estados Unidos é que a maioria dos entrevistados executivos recentemente, para ver o impacto da pandemia sobre o seu negócio em termos de aceleração, considera que eles tiveram que fazer agora o que teriam que fazer entre 5 e 10 anos. Você pergunta ao cara, e o que você estava planejando para daqui a 5 anos, tive que fazer agora? Isso a gente viu. Entrar, por exemplo, no e-commerce. Quem não entrou, o restaurante de shopping center, que não entrou no e-commerce no mês de março, abril, começou a perder e muito. Então, saíram correndo para isso. Esse exemplo vocês conhecem. Então, isso é importante. Vejam só o ranking, eu estou só mostrando o impacto que já vinha sobre turismo, importantíssimo para nossas duas cidades, hospitalidade e turismo. Vejam como ele, entre 2017 e 2019, se aproxima mais, sai da 9ª posição para a 6ª, isso é, se aproxima mais do olho do furacão ali. Imagine agora, depois da pandemia. Não é? O Porto Digital, lugar onde as conexões acontecem, é o lugar aqui da nossa Recife, Olinda, onde nós estamos tratando há mais de 20 anos desses assuntos, criando empregos, negócios nessa área.
nós temos reflexão sobre o que está acontecendo. Vou passar rápido para poder termos mais tempo. Vocês têm isso aí depois, quando quiserem baixar. Transações, aprendizagem e convivência. Falei já da convivência social, que está em transformação. O ambiente de negócio, que está em transformação, de transações. E o ambiente de aprendizado. Isso é fundamental. O espaço, lugar do Porto Digital, do Centro Histórico de Olinda, onde se dão esses, no caso do Porto Digital, se dão esses eventos de transações, aprendizagem, convivência. Esse espaço é um espaço de caminhabilidade que define território de inovação, o tema da nosso debate aqui hoje, muito particulares e de grande importância. Territórios de inovação que estão à distância, os negócios entre si, de uma caminhada que, no caso do Porto Digital, eu abordo isso assim, inspirado na prefeita de Paris, que fala de uma cidade de 15 minutos, né? Que há 15 minutos de caminhada ou de bike, você deverá poder encontrar satisfação para as suas principais necessidades, moradia, trabalho, educação. Eu trouxe o conceito de um distrito de inovação caminhável de 5 minutos. E meu cálculo está muito bem feito aí na experiência do Porto Digital, que agora eu estou transferindo para uma consultoria no Centro Histórico de Manaus, que a minha empresa Porto Marinho está dando ao prefeito de Manaus, de criação de territórios de inovação em centros históricos, porque da experiência que nós temos aqui, eu vejo que do meu escritório, que está na Rua da Guia, ali onde está escrito Softex, no máximo em 5 minutos, isto é, com 350 metros de caminhada, eu chego a 80% das empresas do Porto Digital. Isso é extraordinário. Você encontrar isso, por isso que nós estamos voltando com muita cautela, mas muito ansiosos nessa volta para o físico, presencial, digital. Nós estamos voltando para esse ambiente que ele é extraordinário, é fundamental para a criatividade e inovação. Temos ambiente em que os encontros fortuitos, o que a gente chama de em inglês serendipity, ou serendipicidade, do encontro fortuito que gera o diálogo, a discussão, que gera uma nova ideia, nós estamos com saudade disso, precisando disso. É isso que nos definiu como um ambiente de caminhabilidade, que eu estou levando para Manaus a mesma coisa agora. O Porto Digital, portanto, para correr para a conclusão, é esse ambiente que tem esses números que eu já falei, é extraordinariamente bonito, vocês sabem disso, nós estamos ocupando prédios históricos. Esse era o prédio de um banco inglês no começo do século XX, e a empresa Inloco Media está aí dentro, é uma empresa que trabalha, por exemplo, com o acompanhamento nosso, com certeza, cada um de nós está aqui, tem um pontinho no monitor da Inloco, porque nós liberamos para o GPS do iFood, a nossa localização e outros, eles têm os pontinhos da nossa localização com muita precisão, mantida a privacidade, isso é importante, mantida a privacidade. O pontinho não é Cláudio, não é o CPF de Cláudio, não é de Isabel, é um pontinho. Esses pontinhos que estão aí, só para vocês terem uma ideia da importância, são de Brumadinho, no dia 26 de janeiro de 2019. Eles mandaram para Brumadinho momentos antes, pontinhos acesos, momentos depois, para poder localizar com muita precisão os que ali pereceram. Isso é a importância que eles têm. Isso é uma frase que eu gosto de dizer, importante termos em Olinda, em Recife, qualquer outro lugar, em Manaus, São Luís, também foi chamado para São Luís, instituições, regras, leis, acordos, organizações de governança. O Porto Digital tem uma organização de governança público-privada, uma organização social. Isso é fundamental para atravessar mudanças de governo. Isso é fundamental para atravessar mudanças de governo. Eu faço parte do Conselho, são 19 membros, mas os governos são minoritários no Conselho. São organizações que nós criamos lá na partida para atravessar essas mudanças e definir o território. O nosso tema é território inovador. A definição do território de Olinda, onde vai se dar o projeto que Isabel está tocando com o Sebrae, é importantíssima. Portanto, nós estamos no centro do Recife, by design, não foi por acaso. Eu estou nisso há pelo menos 30 anos. E vamos voltar em breve, estamos voltando porque nós precisamos dessa nova sociabilidade físico-digital, para não entrar
nessa paranoia do menino que vocês conhecem do filme aí, que diz: tenho medo de ir na cozinha de madrugada e encontrar um link de reunião, e que aguenta mais a história de link de reunião. Essa é a capa da Economist dessa semana. Você vê a reestruturação do espaço de escritório e casa. A imagem é muito boa, né? A mesma mulher de pijama e no escritório. Essa discussão, eu estou aqui na sala da minha casa, né? Porque a minha mulher está usando o nosso estúdio para também fazer a conferência dela. Então, nós estamos tendo que redesenhar o espaço de convivência em casa e escritório. Isso é muito importante, né? Eles têm uma conclusão de que isso tem um impacto, mais uma vez, senhores advogados, senhoras advogadas, o impacto sobre a legislação trabalhista. Veja que o trabalho remoto muda completamente a relação entre o empregador e o empregado. E são as duas conclusões do editorial da Economist, tem um impacto sobre os centros das cidades, centros urbanos. No nosso caso, aqui no Recife, a questão da habitação nos centros urbanos, no caso do Centro Histórico de Olinda, já não é assim, não, Isabel? Já tem habitação. Felizmente, a gente conseguiu. Isso é um feito extraordinário. Poucas cidades têm isso, eu conheço todas aí, que procuram fazer preservação, desde o Pelourinho até São Luís, mesmo Manaus. Morar no centro, mesmo Recife, né, morar no centro, passou a ser uma coisa complicadíssima. Nós precisamos ter projetos mais vigorosos do governo e do setor privado para readaptar esses imóveis que estão ficando cada vez mais vazios e agora, com a pandemia, muito mais, para a habitação de todas as categorias, de todos os níveis sociais. Não estou falando só da Minha Casa Minha Vida. Os jovens empreendedores do Porto Digital precisam morar ali na Guararapes, naqueles prédios vazios, para ficarem próximos, terem a caminhabilidade dos seus espaços de escritório e poder trabalhar em casa 1 dia, 2 dias, trabalhar no escritório mais 2, 3, mas conviver. Isso é fundamental. Está na matéria, tem ilustrações dos bairros, etc. Eu vou para o fim para poder chamar a atenção de vocês para um tema que é muito importante, no meu entender, para qualquer iniciativa que a gente toma. Esse é o lado, Isabel estava lembrando, o lado humano, digamos. Eu tenho uma maneira de abordar essas questões. Sou planejador urbano, engenheiro urbanista, trabalho nisso há muitos anos aqui. E eu gosto muito, e acho que é fundamental para poder criar uma narrativa sedutora para os nossos jovens, para o futuro, que a gente se aproprie de alguns elementos da rica história que temos em Olinda e Recife. Esse caso aqui, eu vou dar o exemplo desse imóvel que foi demolido na reforma do Porto em 1910, que era um hotel, e eu brinco com isso, com a mania, sou paraibano pernambucano, migrante que Pernambuco adotou, me deu o título de cidadão pernambucano, mas eu venho do interior da Paraíba e sei o que é isso como migrante. Essa cidade, esse estado de Pernambuco, tem uma mania extraordinária, gostosa, de grandeza, que é um dos nossos elementos. Esse hotel está em francês, Grand Hotel de l'Univers, o grande hotel do universo. Não achava pouco o proprietário lá em 1895, dizia, aqui tem o grande hotel do universo. Eu acho maravilha isso. E esse rapaz, que é um migrante de Campina Grande, veio estudar direito aqui, depois disse, não, eu quero fazer literatura, foi para São Paulo, dizia, o Recife é a minha Paris. Isso é muito bom. Para mim, eu, menino lá do interior da Paraíba, que só tinha 2 assinaturas do jornal Diário de Pernambuco, meu pai, um dentista, e o juiz de direito da cidade, de Patos. Eu fui alfabetizado no Diário de Pernambuco, lendo o diário, digamos. Para mim, o Recife era Paris, é a minha Paris, a migração para a capital do Nordeste. O Recife tem... Como resgatar essa importância que tem para todos nós, geração após geração, e que tem mais ainda agora, num momento tão cruel como esse que nós estamos vivendo. Temos que resgatar alguns elementos. Eu uso 3, pelo menos. A importância que tem a paisagem, a nossa paisagem, riquíssima. A importância que tem a escala humana, que chama de textura. A textura de Olinda, da Rua da Boa Hora, Rua do Amparo, da Avenida Rio Branco, do Marco Zero. Estamos numa escala de convivência humana, textura e afeto, que é a nossa relação com essa cidade, com aquele lugar. E assim construir, desenhar, criar metáforas que nos mobilizem
para subir aquela escadinha do desafio que Isabel estava trazendo aí. Esses meninos passaram uma noite colando coraçõezinho de isopor nos nossos monumentos, que os vândalos, essa semana, quebraram um, como vocês viram, que era do poeta, do Ariano Suassuna, do nosso queridíssimo Ariano Suassuna, ali na Rua da Aurora. Esses meninos, pelo contrário, ao contrário, passaram a noite colando mais de 200 desses coraçõezinhos nos nossos monumentos. Esse é o monumento Tortura Nunca Mais, ali da Rua da Aurora. Foram colando. Tem um vídeo muito bonito que eu uso para chamar a atenção para a necessidade de nós termos presente a cada momento, a cada iniciativa, a reapropriação afetiva daquele lugar. É por isso que eu quero concluir lembrando e homenageando Isabel, um momento que tivemos no Prodetur, em que avançamos com um projeto, quase morremos literalmente na praia, quase, é um projeto com investimento que hoje, Isabel, eu acho entre 5 e 10 milhões de reais, estou assim estimando, mas seria a reconexão entre Recife e Olinda. Recife e Olinda eram conectados por um istmo que nas obras de reforma do Porto do Recife foi rompido, criou-se a Ilha do Recife. Nós fizemos, eu fui o consultor, minha empresa que trabalhou o conceito disso num consórcio de consultores. Nós fizemos um projeto para o Prodetur que nós chamamos de Reconexão Recife-Olinda. Reconectar Recife e Olinda, e estou acrescentando agora, Isabel, numa reapropriação histórico-afetiva. Vejam que imagem belíssima do século XVIII, do Istmo. Vocês têm aqui no cantinho o Forte do Buraco, o Istmo, o Forte do Brum, aqui no meio, o Recife. Esse forte, até o começo do século, até os anos 40, era ruína, como isso aí, e depois foi sendo demolido em obras do Porto, foi sendo demolido para fazer um novo cais, e essas ruínas estão hoje cobertas de mato. Nós visitamos, Isabel também visitou isso. Eu gosto muito dessa imagem aqui, porque a gente passeia nesse muro, nessa muralha que restou do forte. Então, para aí, nós começamos a fazer um projeto de resgate das ruínas, de limpar, junto com o IFAM, toda uma discussão, não mexer na estrutura, limpar as ruínas, permitir o acesso a elas para um lugar que, na minha estimativa, vocês veem aí, só esse lugarzinho em torno do forte, que está bem arborizado, a Olinda está lá ao fundo, só esse lugarzinho teria 10 hectares para uso público. Isso é maior do que o Parque da Jaqueira. Maior do que o Parque da Jaqueira. O que é que está faltando? Uma conexão que nós propusemos de 2 piers entre a Ilha do Recife e essa área, e uma ciclotrilha para bicicleta até chegar à Ilha do Maruí, em Olinda. Esse foi o projeto que nós chegamos ao nível executivo. Vocês olham essa imagem e não imaginam que isso seja no centro entre Recife e Olinda. Você caminhando por aí, a Praia del Chifre, você não vê absolutamente nada, não escuta nada a não ser o barulho do mar, está Olinda lá ao fundo e Recife atrás. Esse é um lugar precioso, inexplorado, muito pouca gente usa. Então, a nossa proposta está aí, só para lembrar o desenho, de fazer uma utilização dessa área e criar. Isso é o que me apaixonou mais, porque faz a conexão entre tecnologia e história. Isso é só um exemplo, isso é na Europa, mas tirar alguns elementos, como esses aqui, eles estão chamados de menhir, são pontos ao longo da trilha, marcos, que a gente pudesse criar para que, de uma forma interativa, os visitantes, turistas, moradores, pudessem fazer em realidade aumentada, feito o Pokémon, não é? Procurar o Pokémon, e resgatar a história da invasão holandesa, a história da invasão dos piratas. Poucos sabem, mas em 1595 nós fomos invadidos por piratas ingleses. Eles se apoderaram do Recife durante um mês e fizeram o butim da cidade do Recife. Isso é uma história ainda muito pouco conhecida, nós queremos resgatar através de realidade aumentada. Não é por outra razão que a gente criou toda uma história no sentido de criação de
game, uma história ou história, futuro-passado, um personagem bem ao estilo Marvel, de um dos criadores, desenhistas do Marvel, da Marvel, é pernambucano, é recifense, ele estava conosco nisso, e nós criou esse personagem chamado Reconnector. Era o personagem que ia buscar, tem toda uma história maravilhosa, buscar a identidade dos lugares, no passado, no presente e tal. Isso estava tudo bem desenhadinho, mas nós não conseguimos. Mas vamos conseguir, né, Isabel? Porque a partir de agora a gente vai conseguir. Isso aqui está nesse Bitly, bit.ly, tudo maiúsculo, CM, de Cláudio Marinho, OAB, Olinda. Se vocês pegarem isso aí, clicarem, vocês vão ter toda essa minha apresentação, tá? Eu queria agradecer por terem tido a paciência de ficar um pouquinho mais de tempo comigo aí para mostrar isso que me apaixona, porque se eu não mostrasse, Isabel, eu ficaria muito frustrado, porque são coisas aqui que nós precisamos compartilhar. E estou à disposição aí para a conversa. Ai, Cláudio, você me fez aqui viajar, e é uma saudade enorme, porque agora eu peço licença aí, viu, Juliana? Antes de abrir para perguntas, eu queria compartilhar com vocês, realmente, para mim, foi uma viagem aqui importantíssima, porque esse foi um projeto que, você sabe, né, Cláudio, eu lutei muito para a gente poder implementar. No primeiro momento, quando eu apresentei esse projeto para o BID, houve uma resistência muito grande do BID. Eu lembro que tinha uma consultora, né, Cláudia Perazzo, que morava em Washington, e uma espanhola também que acompanhava, e elas ficaram bravas no início, achando aquilo um absurdo, que a gente não devia fazer esse projeto. E eu, empolgada, eu fui naquele lugar, quando você mostrou ali as fotos do Forte do Buraco, eu lembro caminhando ali, fotos minhas andando com a comunidade, e de repente, quando você apresentou o projeto, elas disseram, é tudo o que a gente precisa, vocês precisam encarar, né? Porque não tinha mais tempo, né? Estava no finzinho já. Foi. E o turismo, em relação a isso, estava no finzinho da minha gestão, né? Mas continuou, o Prodetur ainda continuou. Lamentavelmente, o projeto deu a essa parada, mas, assim, é um projeto lindo. O que você falou, eu só aproveitando a questão da proximidade, o sítio histórico de Olinda é muito próximo, se a gente considerar esse caminho histórico, do Recife Antigo. Isso, então, 2,5 km no máximo de bike, você faz tranquilo. Tranquilamente. Então, o que é que a gente imagina? E é nisso que a gente vem trabalhando, já não é de hoje, né? Já faz um tempo, desde que eu vim do Prodetur, eu fui para o Ministério das Cidades, e lá eu também tive a oportunidade de ter um aprendizado na área de habitação. Sei que existem linhas de crédito para você fazer essa recuperação. Muitas vezes o país, os governos, eles não têm essa percepção e acabam direcionando para uma outra questão e esquecendo também da importância da recuperação. Olinda tem uma situação muito diferenciada, é isso que você colocou. Olinda tem um local onde o sítio histórico ele é habitado, então você pode trabalhar, morar e se divertir. Isso é uma singularidade muito grande, né? No Recife Antigo, você tem o Porto Digital com todas aquelas possibilidades, mas existe ainda o desafio. Aquilo ali, quando as empresas fecham, ele não é habitado. Isso. Olinda não. Olinda é habitado. Olinda tem esse glamour de ter tudo isso num único local. E existem pessoas criativas. Isso não compete com o Porto Digital. Foi uma coisa que a gente discutiu com o Pierre. Pierre, inclusive, também é um entusiasta em relação a isso, porque ele sabe que a gente pode fazer um trabalho complementar. Olinda tem música, Olinda tem a arte, né, impregnada na cidade, e os locais onde você pode aproveitar. O Recife tem, então, essa troca, ela é muito importante. E você falou uma coisa em relação à afetividade com relação à cidade. É muito importante quando você trabalha. A gente fez um trabalho também com as comunidades. Quando nós fizemos esse passeio, minha gente, desculpe um pouquinho a gente sair, mas é porque é importante para o desenvolvimento a gente fez um trabalho com a comunidade. Nós levamos pessoas da comunidade. O Patusco é dali, da Ilha do Maruim. Então, as pessoas foram lá. Eu
que a olindense, a vida inteira em Olinda, eu não conhecia o Forte do Buraco. Eu vim conhecer o Forte do Buraco no Prodetur. E eu garanto que muitos dos que estão hoje nos escutando nunca esteve lá, não sabe a beleza daquela área, nem entra. Então, é importante você descortinar isso, ter essa visão. Nós fomos à Marinha, né? E houve todo o envolvimento. Eu tenho certeza que isso é um projeto viável. Meu sonho ainda é de concretizar isso aí. Eu vou trabalhar para isso, eu não desisto. Eu sou uma pessoa confiante. Estamos juntos, estamos juntos. Porque a gente tem que acreditar. Então, eu acho que o que você está colocando, Cláudio, para mim, assim, é de uma beleza, porque não é só tecnologia, não é só inovação, é qualidade de vida para o cidadão. No início, eu falei, nós evoluímos muito em relação à tecnologia, mas hoje à tarde eu estava pensando nessa palestra e eu gosto sempre de ouvir algumas coisas assim, porque eu acho que inspiram a gente. E coincidentemente, eu cliquei lá numa palestra e falava sobre as máximas de Ptah-hotep, que é da civilização egípcia, há 4.500 anos atrás, e as pessoas, e lá, né, nessas máximas, já se tratavam de questões tão atuais, né? Então, a gente precisa evoluir a tecnologia, mas também a gente precisa evoluir o ser humano em relação ao crescimento. Isso que a gente falou desde o início. Essa escadinha aqui, que você, quando esbarra, você tem que olhar para cima e saber que tem um degrau acima. E aí eu acho que esse momento é muito propício de política. Nós estamos vivenciando agora um período, né, eleitoral, para que as pessoas também fiquem atentas. As pessoas, às vezes, criticam a política, criticam as pessoas que estão lá, mas nunca lembram que nós somos isso. Não existe Isabel, Cláudio, nós somos todos juntos, nós integramos esse mundo, essa sociedade. Comunidades. São comunidades, e as pessoas que estão lá, elas nos representam, às vezes não representam os nossos ideais, mas, de alguma forma, essa sociedade, que sociedade é essa que está permitindo que pessoas assim estejam à frente? Eu lembro dando uma lida também na República, né, de Platão, e aí, quando a gente vê no mito da caverna, ele fala, veja que distorção, depois de tantos anos, né? Ele fala que as pessoas estavam acorrentadas e ali não viam a realidade como ela deveria, né? Iluminados pela fogueira, eles acreditavam que a realidade eram aquelas sombras que elas viam. E aí alguém se liberta e sai da caverna. Essa pessoa que sai da caverna é o filósofo, é o buscador, é aquele que quer aprender. Mas a pessoa que sai, enxerga a realidade iluminada pela luz do sol, que é o pai de todas as criações, onde não tem sol, não tem vida, essa pessoa que volta para a caverna com o compromisso de libertar os acorrentados, são os políticos. Então, veja em que situação que nós tínhamos há tantos anos atrás e como estamos hoje. Nós precisamos ter essa compreensão de que é necessário a gente se engajar de alguma forma enquanto cidadão simplesmente, mas cobrando, acompanhando, nos inteirando de possibilidades que existem para que a gente direcione também, quais são as nossas prioridades. Então, Juliana, desculpe, mas eu não podia deixar de fazer esse registro, porque eu acho que Cláudio trouxe aí algo muito mais do que um território inovador. Ele fez uma abordagem aí que ele perpassa por várias áreas e terminou com a questão do afeto. Nenhuma intervenção, de qualquer que seja a política pública, ela vai ser exitosa se não houver um sentimento de pertencimento daquelas obras. Por não existir esse sentimento de pertencimento, é que essas esculturas, né, essas estátuas de Ariano Suassuna e outros, elas são destruídas. É por não existir esse sentimento de pertencimento que a gente tem, na orla de Olinda, a fiação vandalizada. Né? Entende? Então, quando a sociedade ela é educada, e a educação é muito importante. Esse momento agora também é outra questão. A educação ela vai precisar também ter essa perspectiva, né, de trabalho à distância. Né? A tecnologia está aí para a gente usar essas ferramentas, levar isso para as comunidades mais carentes e permitir, porque é através da educação que a gente dá oportunidade para que todos, independentemente da classe social, eles galguem um espaço melhor, né? Um crescimento, cresçam.
Então, gente, desculpe, mas é porque eu acredito que a gente pode fazer diferente. Basta a gente querer. Mas vamos às perguntas. Sim. Temos algumas perguntas, além dos elogios, né? Todo mundo parabenizando as duas palestras. Mas antes eu gostaria de destacar a participação de alguns conselheiros, presidente de comissão. Está conosco aqui a doutora Michele Delpinho, presidente da Comissão de Direito do Trabalho, Alexandra Mota, presidente da Comissão dos Juizados Especiais, que amanhã vai ter uma live também, todos estão convidados às 19 horas. Flávio Souto, nosso conselheiro, Marcelo Torrigo, que é presidente da Comissão de Direitos dos Animais. Certo? Vamos lá para as perguntas. Temos 3 perguntas aqui, que eu acredito que uma complementa a outra. Tá? De José Silva Lima e Vanessa Andriani, que é do Rio Grande do Sul, da OAB da subseção de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. José Silva Lima, ele pergunta se na pandemia existe algum projeto no estado de Pernambuco. Aí lá embaixo ele faz uma nova pergunta, acho que complementando, se há algum projeto emergencial nessa pandemia no Porto Digital. E ela pergunta se existe algum projeto em algum outro porto digital. Eu posso ir respondendo? É assim que você quer? É isso. Juliana, posso ir? Fica à vontade. Tá, vamos. Eu agradeço aí ao José e à Vanessa por trazer o assunto dos projetos e iniciativas para enfrentar a pandemia desta comunidade de empreendedores. Né? Vou trazer em 2 planos, tá? Um é no enfrentamento da própria pandemia com tecnologia. Nós temos um projeto que envolve várias empresas e foi de iniciativa do governo estadual, do governo municipal, através e a Isabel lembrou muito bem, o marco da inovação, a regulamentação da Lei da Inovação Brasileira permite que o setor público, que governos, contratem instituições de ciência e tecnologia, ICTs, e o Núcleo de Gestão do Porto Digital, que faz a governança desse ambiente de inovação, é uma ICT, permite a contratação para o que eles chamam de encomendas tecnológicas, contratação direta. Para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, o Ministério Público de Pernambuco, de forma pioneira, e depois vários outros em outros estados, tem a ver com a área de vocês, em outros estados, procuraram fazer a mesma coisa. O Ministério Público de Pernambuco contratou o Porto Digital para fazer um processo de inovação aberta, um projeto que a gente chama de Open Innovation Lab, OIL, um laboratório de inovação aberta, para ter soluções das empresas do ecossistema, desenvolver soluções para o próprio serviço prestado pelo Ministério Público, as varas, etc. Foi bem exitoso esse projeto, está em outra fase, e o próprio governo do estado passou a fazer contratos parecidos na área portuária, por exemplo, ou na área de desenvolvimento econômico, que é outro que a gente tem. Durante a pandemia, aproveitando exatamente essa capacidade de mobilização que tem uma organização desse tipo, que faz a governança, mesmo trabalhando todos remotamente, nós mobilizamos essa mesma comunidade para desenvolver, não só ela, porque foi aberto para todo o país, para desenvolver soluções de combate à pandemia, de apoio à área de saúde no combate à pandemia. Algo como 500 propostas, 500 empresas, empreendedores, fizeram propostas e foi selecionado uma dezena desses aí, para ter um financiamento do governo e desenvolvimento rápido de soluções de, por exemplo, monitoramento das aglomerações. Eu vou dar um exemplo de uma das nossas empresas que vocês viram uma imagem que eu mostrei, que é a Inloco Media. A Inloco permite ver com a precisão de 2 metros, isso é a tecnologia deles que é muito competitiva, a precisão de 2 metros, que o meu celular, se estivermos numa mesa de reunião, então eu e Isabel, ela está a 2 metros, permite saber que tem 2 pontinhos ali. Vocês veem, basta perceber a importância que tem isso na questão da aglomeração. Você vê que o monitoramento das aglomerações do Recife e várias outras capitais foi feito utilizando essa tecnologia, para saber o índice de aglomeração no bairro onde está havendo uma festa
você pode muito bem monitorar isso, né? Esse é um primeiro exemplo. Eu queria aproveitar também para dar o outro exemplo que tem a ver com as comunidades, né? Nós temos uma comunidade no bairro do Recife, lembrando que Isabel se referia aí à comunidade da Ilha do Maruim, a conexão que ela fez na época para o projeto levar, porque a ciclotrilha passa pela Ilha do Maruim, que é uma comunidade pobre em Olinda. Então, nós tínhamos que fazer a apropriação, voltando aos meus termos, a apropriação daquele lugar por todas as classes sociais. Não é um lugar exclusivo ou excludente, ou, como muitos gostam de falar hoje, gentrificante, que só quem é classe média pode usar, etc. Nós fizemos isso no projeto, e no caso do bairro do Recife, tem uma comunidade de 300 famílias, que é a que chama Comunidade do Pilar. Ela fica desde os anos 70 nas ruínas de uma demolição que o Porto do Recife estava fazendo. Eles invadiram na época. Essa comunidade tem 300 famílias, e desde o começo do Porto Digital, que a gente estabeleceu um relacionamento entre as nossas empresas e essa comunidade. Um relacionamento de convivência, de formação dos seus jovens, de contratação dos seus jovens. Eu me lembro que logo no começo nós fizemos um programa de formação no ano 2002, 2003, de todos os jovens adolescentes dessa comunidade em tecnologias digitais, com mais de 1.000 horas de capacitação. Então, essa relação de convivência que a gente já vinha estabelecendo, a prefeitura investe lá também em urbanização e tal, no momento da pandemia, foi fundamental, porque se criou o que, mais uma vez, outra palavrinha que está associada à apropriação afetiva, houve uma empatia com a dor daqueles que perderam completamente uma comunidade muito pobre. Nós conhecemos isso hoje no país, perderam muito mais do que todos nós as condições de sobrevida, de sobrevivência. Então, nós mantivemos com alimentação, nos meses críticos da pandemia, toda essa comunidade. A mobilização foi das empresas. No outro momento, a gente se mobilizou criando um cartão para comprar uma cesta básica. E no terceiro momento, algumas empresas nossas que trabalham com conexão Wi-Fi, por exemplo, no terceiro momento, nós conectamos toda a comunidade de forma gratuita em redes Wi-Fi para que os jovens pudessem acompanhar as aulas remotas, que a gente sabe hoje que é um dos fatores que são mais dramáticos nesse momento, em termos de formação dos nossos jovens, é que aqueles que estão em escolas públicas e que são pobres não podem ter a educação à distância que a classe média tem, o apoio dos pais, o computador, etc. Então, nós tivemos essas duas iniciativas, só para lembrar, aí a José e a Vanessa, que nos perguntaram sobre isso. Juliana. E, Juliana, só aproveitando também, é importante a gente também falar, no caso da educação, que Cláudio citou aí, a gente também está trabalhando um projeto para conseguir uma verba através de emenda parlamentar nessa área, em relação à educação. E o apoio também das gestões públicas, por exemplo, em Olinda, nós temos aí alguns projetos muito exitosos. A Casa Criatura mesmo teve aí o trabalho deles destacado internacionalmente. Eles fizeram, durante a pandemia, aqueles face, né? Face shield, aquelas... Não é? Eles fizeram aquilo, o trabalho deles foi divulgado. Fala da Casa Criatura, porque nem todo mundo sabe, talvez, né? Mas é um coletivo de jovens empreendedores, sim, da economia criativa lá em Olinda. Isso, né? Exatamente. Então, eles se juntam e juntaram, e eles fazem um trabalho, e lá existem vários projetos em relação à reciclagem de lixo, é uma série de projetos. O próprio Alceu Valença também está destinando a casa dele para trabalhar com a economia criativa, Oca também, né, com Kleber, que é outro projeto de coletivos de artesãos e designers e tal.
O que eu estou querendo dizer? Existem projetos que estão aí em curso e que eles precisam realmente desse apoio e de fazer essa parceria para que haja um desenvolvimento. Mas, só para dizer que tem os projetos a nível estadual e existem projetos também municipais, em Olinda e em outros lugares também. Então, a gente está trabalhando nesse sentido, porque, às vezes, as pessoas que não estão participando, como não vê o caso efetivo, né, assim, não está no dia a dia, acha que nada está sendo feito. E, na realidade, está se trabalhando, eu acho que sementes estão sendo plantadas e eu espero que, em breve, elas estejam aí frutificando e trazendo emprego e renda, porque, como o Cláudio falou, são 6 vezes esse nicho, vamos dizer assim, a arrecadação de ISS é 6 vezes superior à arrecadação normal, per capita, né? Então, é uma arrecadação per capita 6 vezes superior, ou seja, a gente precisa desses recursos, porque um grande desafio, por exemplo, de Olinda, é aumentar a receita própria do município. Olinda trabalha com recursos externos, a gente tem uma carteira de convênios elevada, né, de convênios federais, mas a receita própria do município ela precisa ser elevada. E eu acho que a economia criativa é um grande viés aí para a gestão pública, melhorar a arrecadação. Para quê? Para fazer o que Cláudio disse, políticas de inclusão nas comunidades. Porque na hora que a gente desenvolve um projeto em Oca, que é no sítio histórico, e existe uma perspectiva, Cláudio, não sei se você já soube, por exemplo, de móveis, fazer móveis para casas, né? Casas pequenas, e aí utilizar os jovens da comunidade para capacitar esses jovens, ou seja, você investe na economia criativa, você desenvolve, arquitetos vão servir para treinar essas pessoas com design, esses meninos ou esses jovens, essas pessoas que estão hoje aí sem ter uma formação, elas vão se especializar nisso, e o que é que a gente vai fazer? Gerar emprego e renda, dignidade, e melhorar a qualidade de vida dessas comunidades. Então, há toda essa interface. Né? Temos mais uma pergunta também de José Silva Lima. Ele agradece ao mestre Cláudio. Ele pergunta se no Cabo de Santo Agostinho tem um porto digital ou algum projeto desse tipo. Não, José, no Cabo, não. Veja, eu vou responder essa sua pergunta de uma outra forma. Eu posso dizer com toda a sinceridade que me permite meu amor por Pernambuco, há 30 anos dedicado aqui à revitalização da cidade do Recife e para o Pernambuco, que todos os estados brasileiros, todos, sem exceção, já mandaram delegações dos mais diversos ao longo desses 20 anos para visitar o Porto Digital. A todos eles, a gente sempre dizia, como é que eu faço um Porto Digital na minha cidade, que nós não fazemos Porto Digital na cidade dos outros, porque não há possibilidade de ser isso um trabalho de consultoria prestado para uma cidade qualquer. Eu vou falar sobre o meu caso agora em Manaus, com a propriedade de quem está fazendo isso como consultor. Não há possibilidade de nós fazermos isso se não houver um movimento, repito, um movimento público-privado que aconteceu aqui em Pernambuco desde os anos 90, universidade, centro de informática, o governo municipal, eu trabalhei na prefeitura também, no governo estadual, até chegar um momento, eu comecei em 93, no ano 2000, é que deu a oportunidade de nós definirmos um território e, para ali, destinar um esforço público-privado de revitalização. Mas tinha um movimento que vinha num crescendo. Quando alguém chega, como é que eu tenho um terreno aqui, ou um lugar, um bairro, queria investir, eu tenho dinheiro, sou prefeito, sou governador, em qualquer que seja o estado brasileiro, quero investir aqui, quero fazer uma coisa parecida, se não houver um movimento de raiz, literalmente, lá, não vale a pena nem chegar perto para não criar ilusão. Vou chegar ao caso de Manaus. Quando Manaus me contrata, a minha empresa, Porto Marinho, nós estamos desenvolvendo um projeto com eles, tem um casarão em restauração no centro histórico de Manaus, que é o casarão que era o antigo Hotel Cassina, do começo do século XX, ficou em ruínas. O prefeito Arthur Vigílio resolveu investir e transformar num casarão da inovação, para atrair startups e tal. Quando chega a mim a demanda, a minha empresa,
A demanda já vem com um movimento do que eles chamam de Polo Digital de Manaus, tem uma organização dos empreendedores, dos institutos de pesquisa, universidade, do próprio poder público municipal, e só aí, nesse caso, que eu, sendo correto, nesse caso eu me associo com a minha história, a competência, com o que nós desenvolvemos aqui, para junto com eles desenvolver algo. Então, não, o Cabo de Santo Agostinho não tem, porque não há esse movimento e não há condição de ter, porque lá tem um outro fenômeno, você tem que olhar as cidades, para quem conhece, pela sua pergunta, você deve conhecer, você tem que dissociar o que é o Porto de Suape, que ocupa parte do município do Cabo, da cidade do Cabo, da base urbana, e o Porto de Suape é uma outra estrutura industrial portuária que ela própria está em processo, só mais recentemente, de demanda para o Porto Digital, e aí já entra a existência do Porto Digital podendo contribuir com as suas empresas para o processo de transformação digital dos negócios portuários. Então, nós estamos num processo, neste momento, daquilo que eu citei há pouco, de um laboratório de inovação aberta, nossas empresas se mobilizando para encontrar soluções digitais para as empresas do Porto de Suape. Pronto. Doutora Isabel, gostaria de falar? Eu queria só dizer que em Olinda nós temos esse movimento. Sim, né? É eu o sei que Cláudio tem. disse, Eu nós sei que temos. Nós contamos, né, com a decisão política, nesse sentido, que é importante também, a gente não pode negar. O gestor público ele tem que ter essa decisão política de querer fazer, de querer atuar nessa área. Então, em Olinda, na gestão, nós estamos tendo se estamos caminhando nesse sentido, é porque estamos tendo o apoio para caminhar nesse sentido. Então, nós estamos tendo a decisão política de caminhar nessa direção. E temos um ambiente propício, né? Então, a gente precisa aí desenvolver, retomar esse projeto e levar um braço do Porto Digital, que foi isso que eu conversei com o Pierre Lucena, o presidente do Porto. Isso, a gente tem que levar esse braço do Porto Digital, se Deus quiser, para Olinda, né? Realizar esse sonho antigo, né, Cláudio? Esse Sem sonho dúvida. antigo, mas a gente vai realizar. Sem dúvida. Vamos finalizar a nossa live, agradecer a Cláudia, a Isabel. Se possível, vocês poderiam fazer umas considerações finais. Aí eu passo a palavra para a Cláudia, depois a Isabel fala. Claro. Agradecer a vocês, a Isabel, que intermediou o convite que vocês me fizeram, a você, Juliana, a todos aí da OAB, por essa oportunidade de conversar sobre o futuro no meio de uma das maiores crises que nós estamos enfrentando, sem nenhuma dúvida, uma crise inesperada, essa da pandemia, muito dolorosa. Portanto, conversar sobre o futuro e buscar o entusiasmo, a energia e a criatividade de cada um de nós, com os quais convivemos também, é fundamental nessa hora. Então, agradeço pela oportunidade de trazer essa conversa. E ressaltar, porque a Isabel, com toda razão, fala isso, a necessidade da decisão política, a decisão de qualquer que seja a instância de governo, para associada às empresas, associada à comunidade, aos movimentos sociais, às universidades, fazermos movimentos de criação de territórios inovadores e criativos. É fundamental. No nosso caso do Porto Digital, uma decisão na época do governador Jarbas Vasconcelos, no ano 2000, de acreditar nesse time de sonhadores, de professores da Universidade Federal de Pernambuco, de dentro do próprio governo, pessoas em quem ele confiava. Então, a confiança e a delegação para fazer as coisas é fundamental. Obrigado mais uma vez e boa noite a todos. Bem, gente, eu também queria agradecer a OAB por mais uma vez abrir esse espaço para a gente, porque a gente sabe que nós precisamos de pessoas que são formadoras de opinião para passar essa mensagem adiante, né? Então, não adianta você estar com esse conhecimento todo e não compartilhar com as pessoas. A gente tem que cada vez mais compartilhar essas ideias, essas possibilidades, porque
porque aí a gente vai trocando, aprendendo e passando para os outros que às vezes estão nesse momento de crise muito desanimados, né? Achando que estão sem caminhos a seguir. Não, nós temos caminhos sim a seguir e podemos sair dessa melhor do que entramos, né? Uma perspectiva de vida diferente. Dizer a vocês que queria aqui usar uma frase de Isaac Newton, que ele diz que ele viu tão longe porque ele estava no ombro de gigantes, né? Então, nós temos gigantes aqui pertinho da gente, como Cláudio Marinho, como Silvio Meira também, que não está aqui presente, mas que pensaram um dia, né, nesse Porto Digital, que hoje, como foi dito, é referência em todos os lugares, entre outros, né, que existe aqui no nosso estado. Então, vamos aproveitar esses conhecimentos que essas pessoas têm, né, potencializar isso e aí desenvolver. Desenvolver porque a gente não vive numa bolha, nós vivemos em sociedade, Cláudio falou isso. Não adianta pensar, eu vou ficar trancado dentro de casa não. É uma situação onde nós vamos ter que conviver o físico com o digital. Mas o ser humano é um ser social. E a gente precisa dessa troca, né? Desse convívio social. Então, eu queria dizer a vocês que é um prazer enorme, mais uma vez, estar aqui. E eu espero que a gente possa ter contribuído. Eu tenho certeza, porque Cláudio é uma pessoa maravilhosa, ele já deu a contribuição, mas, de minha parte, o que eu pude fazer, o que eu pude colocar, eu espero que a gente tenha conseguido contribuir para dar esperança a algumas pessoas, apontar alguns caminhos e, principalmente, né, nivelar essas questões que estão sendo trabalhadas para que a gente possa, em breve, estar aí tendo a grata satisfação de ter uma sociedade mais justa, mais igualitária e inclusiva. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Com certeza conseguimos, sim. Eu agradeço a participação de todos os presentes, agradeço a Cláudio Marinho, a Isabel. Realmente foi uma noite maravilhosa, de muito aprendizado. Quero agradecer também uma pessoa muito especial, que é Narciso, que é todo esse operacional das lives. Muito bom, Narciso. Isso auxilia bastante. Narciso, sem você, a gente não consegue fazer nada disso. Então, você é uma pessoa fundamental para o sucesso dos nossos eventos, né? É verdade. Parabéns, Narciso. Então, obrigada a todos. Vamos encerrar a nossa live. Obrigada. Encerra aí, Narciso. Obrigada.